Qual o nosso principal medo? Aquele que nos impede de tomar uma nova decisão, viver uma nova vida conectada com abundância e prosperidade no agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quadro Ensinamentos de Jesus. Nesse quadro trouxemos uma reflexão, uma parábola, uma passagem bíblica e aprofundamos na compreensão e como podemos utilizar esses ensinamentos no dia de hoje para a nossa transformação no autoconhecimento. Na passagem de hoje, vamos falar sobre o medo. E qual que é o nosso principal medo? O medo da morte. E você pode até pensar, mas eu nunca pensei sobre isso. Eu tenho uma crença, eu tenho um conhecimento muito sólido já na minha mente sobre isso. E estou em paz com isso. No entanto, se não reconhecemos e não compreendemos o que é a morte, o que é o fim, não estamos vivendo uma nova vida no hoje. Estamos vivendo muitas vezes de um conhecimento do passado, estamos criando medo da crítica, medo de ficar sozinho, medo da velhice. Alguns outros medos aí, talvez inconscientes, que estão lhe mantendo longe do seu maior poder, poder de decisão, de viver livre o dia de hoje e criar um sentimento realmente de abundância. O medo ele cria um sentimento de escassez muito grande, porque outra tradução para o medo, esse medo psicológico que estamos falando é apego ao conhecido, ao que já é conhecido. E para você acessar a verdadeira prosperidade e conexão com a vida, precisa acessar o desconhecido, que se encontra também no agora, mas fora das certezas e ilusões aí criadas por nossa mente. Para fazer a reflexão de hoje, eu vou utilizar o livro de Sabedoria, capítulo 2, do versículo 1 e depois a partir do versículo 21 ao 24. O versículo 1 diz assim: Dizem com efeito nos seus falsos raciocínios: curta é a nossa vida e cheia de tristezas. Para a morte não há remédio algum. Não há notícia de alguém que tenha voltado da região dos mortos. O versículo 21 fala o seguinte: Eis o que pensam, mas enganam-se. Sua malícia os cega. Eles desconhecem os segredos de Deus. Não esperam que a santidade seja recompensada e não acreditam na glorificação das almas puras. Ora, Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio aprovarão. Como podemos interpretar essa passagem, essas escrituras, esses ensinamentos tão valiosos para o nosso autoconhecimento? Com efeito nos seus falsos raciocínios, se não estivermos nos questionando que as informações que adquirimos no passado, conceitos, formas de olhar para a vida, para nós mesmos, que foram passados por nossos pais, pelas pessoas que nos ensinaram, por nossos doutrinadores, professores, se nós não questionarmos, estaremos presos muitas vezes em informações que não nos trazem clareza. Até pode trazer uma certa certeza, mas certeza sem clareza é um abismo, porque quando estivermos de frente com uma situação que precisamos vencer o nosso próprio medo, não sabemos lidar. E é por isso que entramos em pânico, né? Por isso que muitas vezes não sabemos lidar com situações novas, situações desconhecidas, justamente porque o medo faz com que ficamos presos naquilo que já conhecemos. E, trazendo para a nossa reflexão aqui, quando estamos apegados àquilo que já conhecemos, a morte entra no nosso mundo. A morte, o qual estamos referindo aqui, não é a morte do nosso corpo. Assim como muitas escrituras, muitas parábolas, muitos ensinamentos de Jesus, eu já trago para essa percepção e sempre tento trazer essa visão para todos que me acompanham. A morte que é falado na Bíblia não é a morte do nosso corpo, é a morte de estarmos vivos para o hoje, para o agora, para o nosso propósito. Consequentemente, a morte da alma nos aproxima também da morte da carne. Por quê? Porque se não estamos cuidando do nosso templo, que é o nosso principal objetivo aqui, se não estamos com atenção na nossa vida, se não estamos com a nossa energia máxima no dia de hoje, não estamos nem conscientes para as atitudes e decisões que poderíamos tomar no dia de hoje e que nos ajudariam a viver uma vida realmente de abundância. O próprio Jesus falou: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí eu pergunto para você: você não tem vida em abundância? A sua vida não é abundante? Agora tem um ponto que a gente precisa separar. A nossa situação, condição de vida, casos psicológicos que a gente acaba criando, dependência emocional,
tudo que precisamos curar e nos desbloquear para o que realmente é vida. Acessar a abundância e a conexão com a vida é sobre não viver com medo, e principalmente sem o medo da morte. Porque compreendemos que a morte entrou nesse mundo a partir do momento que eu me identifico com conhecimento e dependo apenas dos meus conceitos, meus conhecimentos, ou ainda minhas crenças. Talvez seja estranho você ouvir isso, mas muitas das crenças que alimentamos nos separam de uma verdade maior, de uma conexão, de um poder de ação, de experienciarmos realmente uma nova vida. São essas crenças que nos bloqueiam e que nos trazem a morte ao mundo. Foi assim que a morte entrou no mundo. E um outro significado para demônio é separação. A própria palavra demônio, ela tem uma etimologia, se eu não me engano, que nos refere à separação. Agora vem um ponto que a gente precisa aprofundar no autoconhecimento. Em que somos imagem e semelhança do Criador? Em espírito, não em forma física, em espírito, em essência. A nossa mente não entende essência, não entende espírito, não entende da parte espiritual. Porque possuímos uma consciência de conexão, de compreensão, mas precisamos despertar essa consciência. No contrário, ficamos dependendo dos nossos conceitos e afirmações da nossa mente, e para a mente, assim como para o ego, a morte está sempre ali na esquina. Justamente porque quando uma verdade que carregamos, uma razão, uma informação na nossa mente, nosso intelecto que carregamos, é colocado à prova, é contrariado, é colocado em risco, é como se estivéssemos colocando quem somos em risco. É justamente por isso que existem todas as discussões, brigas, violências, guerras muitas vezes dentro da nossa casa, assim como guerras pelo mundo. Porque queremos provar para o outro que ele está errado, ou ainda não queremos aceitar que estamos errados. E aí ficamos presos nessa morte. A morte, na verdade, é nessa insatisfação em viver novamente o conteúdo da nossa mente que já está no passado e, consequentemente, não vimos mais o dia de hoje como uma nova vida. Como realmente é um dia desconhecido, um dia completamente novo para experienciarmos. Porque estamos vivendo do conteúdo da nossa mente. E querendo ou não, a nossa mente está sempre fatiando e separando tudo. Ela nos separa. Qual que é a compreensão natural que todos têm através da interpretação das suas mentes? Que cada um de nós possui uma vida separada de tudo e de todos. Não conseguimos ter a percepção sobre a verdade desses ensinamentos, que somos parte de uma vida, estamos conectados a tudo e a todos, estamos conectados a Deus, se os nossos conceitos estão voltados para essa separação. Por isso que invejar o demônio é que traz a morte ao mundo, porque se nos conhecemos apenas em matéria, acreditamos que isso aqui vai ter um fim, e logicamente tem, todos sabem, e aí a gente acredita que vai morrer, e acredita que lá é o fim, sem perceber que já estamos vivendo o fim pouco a pouco, a cada dia, muitas vezes, por não reconhecer a vivacidade e a abundância da vida que está sempre no agora, assim como Jesus sempre nos ensinou. Até a próxima reflexão. Gratidão a você que esteve presente e vamos juntos no autoconhecimento.